Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum. Agora vamos estar no módulo número 15. Chegamos à camada de aplicação, que é a camada mais alta do modelo TCP/IP. Estamos no CCNA 1, versão 7. Ok? Vamos ver o que esse capítulo nos oferece. Bom, falando lá, a camada de apresentação, sessão e aplicação juntas do modelo ISO-OSI vai dar a camada de aplicação do modelo TCP/IP. Vai falar de cada uma dessas aqui, particularidades, né? Explicando a conectividade da camada de aplicação, alguns protocolos, tá? E relacionados a essa camada. Vamos lá. Aplicação, apresentação e sessão. Então, essas três camadas juntas formam a camada de aplicação do TCP/IP, né? E aí ele mostra detalhes, né, de cada uma dessas três camadas separadas. Mas, na verdade, gente, o que importa realmente para a gente é saber que a camada de aplicação é aquela camada que fica mais perto do usuário, né? Por exemplo, quando eu navego na web, estou na camada 7 com o meu navegador. Quando eu tenho um protocolo DHCP, distribuição de endereço IP, eu estou na camada 7. Protocolo DNS, estou na camada 7, e assim por diante. Tá? Esses e vários outros protocolos operam na camada 7, camada de aplicação. Tá? Ponto a ponto, o que significa ponto a ponto? Né? Eu tenho, quando eu falo de aplicação, eu falo do modelo de rede ponto a ponto ou cliente-servidor. Certo? Então, eu posso ter na minha rede uma situação de cliente-servidor, onde eu tenho um computador dedicado a oferecer os serviços, ou uma determinada configuração ponto a ponto, onde todos na rede têm praticamente a mesma função, ora cliente, ora servidor. Né? A rede ponto a ponto geralmente se usa em redes pequenas e cliente-servidor em redes maiores. Mas nada impede da gente usar a internet com aplicação ponto a ponto, como ele está colocando o exemplo aqui de aplicativos de mensagens, mas também tem aqueles aplicativos para baixar arquivos, tipo Nutella, que foi o primeiro, né? E hoje em dia o Torrent. Tá? Aí o Torrent. Ok? Protocolos web e de e-mail. Como é isso? Né? O HTTP é o protocolo, o HTTP junto com o HTTPS são os protocolos mais usados para a web. Você tem um servidor, tá? E aí você tem uma determinada URL e você acessa o seu cliente para pegar as informações no servidor, é basicamente isso, né? Então o comando GET é o primeiro comando HTTP que o cliente manda, né? Para que o servidor seja informado do que ele precisa fornecer para o cliente, e a resposta para o cliente com um determinado código, uma codificação aqui, tá certo? E a página web vai lá. Então, a página ela é codificada com o código HTML, tá? E o protocolo de comunicação é HTTP, ok? Olha o HTML aí, o que forma essa página bonita, né? Uma variação do HTTP é o HTTPS. HTTPS é o HTTP seguro, tá certo? Por meio do HTTPS eu consigo o quê? Criptografar as comunicações entre cliente e servidor, de forma que, se alguém interceptar essa informação vai estar codificada. Okay? No caso do e-mail, eu tenho um conjunto de protocolos. No caso aqui, o SMTP, o POP e o IMAP. SMTP para transmissão, POP e IMAP para recepção no cliente, tá certo? Então, o SMTP ele roda entre o cliente e o servidor. O SMTP serve para enviar mensagens. Quando está na rede, de servidor para servidor, também é usado o protocolo SMTP, tá? Somente quando a mensagem vai ser recolhida ou vai ser devolvida para o cliente é que a gente vai usar o IMAP ou POP.
tá? Sendo que hoje em dia a gente está usando muito mais o IMAP. Tá? Qual a diferença entre o IMAP e o POP? O IMAP ele faz um espelho do servidor, as mensagens continuam inteiramente no servidor. Já o POP ele recolhe as imagens, retira as imagens do servidor, as mensagens do servidor, para trazer para o cliente. Tá aqui um resumo do que a gente falou, né? Enquanto a comunicação de envio de mensagens e entre servidores se dá por meio do SMTP, a coleta das mensagens final para o dispositivo final pode se dar por POP ou por IMAP. Tá? Cada um usa uma porta específica, né? No caso, o SMTP usando a porta 25, o POP usando a porta 110, tá certo? Hoje em dia a gente usa o SMTP seguro, que usa uma outra porta. E tem mais informações sobre a questão do endereço dos protocolos de e-mail, pessoal, mas são informações mais detalhadas que estão fora do escopo do curso CCNA. Tá? Serviço de endereçamento IP, entenda-se DHCP. Tá? O DHCP ele serve para quê? Ele serve para distribuir endereços IP. E o DNS serve para resolver endereços IP. Tá? Vamos ver o que a gente vai ver aqui. Né? DNS, Serviço de Nome de Domínio. Tá? Os serviços de nome de domínio são catálogos de endereços que existe dentro do servidor DNS, tá? Com o qual um cliente pode fazer uma consulta, uma query, uma consulta, para um determinado nome. Tá? E o servidor vai responder com o endereço IP referente a esse nome. Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, os nomes que a gente conhece tanto, www.cisco.com, por exemplo, são registrados. Tá? E esse registro é público. Então o que o servidor de DNS faz? Ele tem um catálogo de endereços desses registros, tá? E ele guarda um banco de dados de consulta por meio desse protocolo DNS. Tá? E o cliente pode fazer essa consulta. É isso, DNS. O DNS, essa base de dados, tem vários tipos de registros, tá? Os mais usados são o registro A e o AAAA, que realmente associam o endereço IP com o endereço. No caso do A, IPv4, AAA e IPv6. Tá? Mas também existem outros registros, por exemplo, o NS, que dá uma referência para você de outros servidores que você pode consultar, e o MX, que são registros dedicados a e-mail. Formato da mensagem DNS, né? Tem uma pergunta, uma resposta, se é autoritativo ou se não é, ou seja, se aquele domínio está sob a influência direta daquele servidor ou não. Tá? Por exemplo, na minha empresa, digamos que minha empresa é www.empresa.com.br. Tá? Então, digamos que eu tenha dentro da minha empresa um subdomínio. Tá? Digamos que eu tenho vendas.empresa.com.br. Isso aí vai estar sob o controle do meu servidor DNS. Então, se alguém perguntar para o meu servidor qual é o endereço IP do vendas.empresa.com.br, eu vou responder que o endereço é esse e eu sou o servidor autoritativo para isso. Tá? Só que na maioria esmagadora das vezes, não é o servidor autoritativo que responde. Tá? Geralmente é um cara que soube por terceiros que você está lá, tá certo? Então por isso que a maioria absoluta das respostas não é autoritativa. Ok. O DNS, como a gente exemplificou agora, tem uma certa hierarquia, tá? Por exemplo, o Brasil tem a raiz .br, tá? Então tudo fica embaixo do .br, quase tudo, né? Tá certo? Desde que seja registrado aqui no registro. Então, por exemplo, se eu tenho www.ufrj.edu.br, então é uma hierarquia .br, dentro do .br tem várias universidades .edu, e dentro de .edu, dentro de .br tem .com, .edu, .gov, um monte de coisa. Dentro de .edu tem várias universidades, FRJ, UERJ, etc. E dentro dessa universidade tem os subdomínios. Então é uma
é uma composição hierárquica, tá bom? O comando nslookup é um comando muito importante, né? Com o qual a gente faz consultas de DNS. Tá? Tanto faz no Linux como no Windows. A gente pode usar esse comando. Vamos agora falar do DHCP. O DHCP ele distribui endereços IPs na rede. Então, normalmente o seu celular, o seu computador, o seu tablet vem com a configuração da placa de rede para endereçamento automático. O que significa isso? Ao ligar o computador, ou ao ligar o tablet, ou ao ligar o celular, ele vai procurar na rede por um servidor DHCP. Tá? Encontrando esse servidor vai fornecer para o cliente um endereçamento IPv4 ou IPv6. A gente diz que essa negociação DHCP acontece com mensagens de iniciais DORA, tá certo? Discover, Offer, Request e ACK. DORA. Então, o cliente ele dá um DHCP Discover, ele pergunta, tem algum servidor DHCP aí? Tá? Aí um ou mais servidores respondem com uma oferta de endereço IP. E aí ele pega, bom, eu vou dar um request. E aí ele diz, é seu, ACK. Ok? Tem outras mensagens, por exemplo, como NAK, né, que eu não aceito, tá certo? Aqui tem um laboratóriozinho para observação justamente disso aí. Tá? Outro protocolo muito comum também é o protocolo de compartilhamento de arquivos. Tá? No caso mais famoso é o FTP. Tá? O FTP ele tem duas conexões, uma delas para dados e outra para controle. Tá? Vai usar as portas 20 e 21 para isso. Ok? Então tem o estabelecimento de uma sessão entre cliente e servidor, login, senha, etc. Tem nessa conexão de controle, o usuário pode ver o que tem no diretório, o que não tem, tá? E pode dar os comandos para pegar os arquivos ou para colocar os arquivos no servidor. Uma vez isso feito, entra em ação a segunda conexão, que é a conexão de dados, para transferências de upload ou de download. FTP é assim. Tá? A gente tem SMB também. SMB é o protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows. Tá? Também funciona no Linux e no Mac, mas quem inventou foi o Windows. Tá? O SMB, a gente pode compartilhar impressora, pode compartilhar arquivo, né? E a gente recebe e manda arquivos pela rede Windows. Okay? Beleza? Com isso, pessoal, a gente termina esse módulo aí da camada de aplicação. Até a próxima.